Boa. Tá. Então, vocês vão clicar nesse link que vai aparecer na tela ali. E vai ter umas perguntinhas. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Boa. Aí você me diz se não aparece. Olha aí, ó, já tem 5 pessoas participando. Boa. Então, vocês vão entrando aí no link, vai aparecer que vocês estão participando. Tem 7 pessoas já. Enquanto isso, nesses minutinhos, nesses segundos, eu vou completando a chamada aqui. Se alguém tiver dificuldade de acessar o link, daí você me avisa. Aí, 8 pessoas. Deixa eu ver quem que fala. Vocês não precisam. Eu não sei se vocês botaram o nome, não precisa botar o nome de vocês, né? Tem 8 pessoas. Aí entrou mais alguém. Vou explicar de novo. Olá, Marina. Seja bem-vinda. Será que fica esse link aqui para ela entrar? Eu não sei. Eu vou clicar botar de novo. Então, quem for entrando, vai clicando nesse link que tá ali no chat para acessar nosso joguinho inicial da aula. A gente não pode perder muito tempo agora. Porque é para ser rapidinho. Aí, 8 pessoas. Top! Quando estiverem preparados, todo mundo ali, daí eu dou o start. Daí quando ele começa a contar um tempinho para responder as perguntas. Ok? Se alguém tiver com dificuldades, pode abrir o microfone e me xingar, assim. Podem falar comigo. 9 pessoas ansiosas para começar. Mais alguém. Se alguém não quiser participar também, não tem problema. Isso é só revisão mesmo. Então, 9 de 14, não de 12. 9 de 12 é um bom número, né? Mas alguém tá tentando entrar no link? Eu não sei se apareceu, vou botar de novo. Vai ficar um monte de link ali igual. Cliquem, acessem. Tá, eu acho que eu vou dar o start aqui pra gente jogar. Ok? Uhul! Primeira pergunta. O que é um carbono assimétrico? Respondam aí o que vocês acham. E agora foi entrando mais uma galera aqui, só porque eu dei start no bagulho. Oi, gente que entrou agora, vocês cliquem nesse link que tá ali e acessem. Ok, olha aí, a galera respondendo respostas diferentes. Vamos explicar então, né? O carbono assimétrico, que era a primeira pergunta ali do quiz, é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. O carbono assimétrico também é chamado de carbono quiral, ok? Então, ali, dentre as opções, a única que era correta é aquela que diz carbono com 4 ligantes diferentes, é o carbono assimétrico. Galera que está entrando agora, se vocês quiserem participar do nosso joguinho, é só clicar ali nesse link e vocês vão responder umas perguntinhas anônimas, assim, né? Sem medo de errar, ok? O carbono assimétrico, 4 ligantes diferentes. Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que... Foi? Será que foi? Aí. Entra. Então, a próxima pergunta. Essa representação ali, RCOOH, é a representação de qual função orgânica? Então, qual função que tem esse C ligado com o oxigênio, que está ligado com o oxigênio e um H, e um hidrogênio, né? E aí, a maioria respondeu certo. Ácido carboxílico. Então, esse R, né? O R representa o resto da cadeia carbônica. Esse COOH, na verdade, é aquele C, ligação dupla com o O, ligado com o OH, que é o que representa a nossa função ácido carboxílico.
Então, ali a segunda alternativa foi hidrocarboneto. Então, não é um hidrocarboneto, porque hidrocarboneto só tem C e H, não tem oxigênio no hidrocarboneto. E a outra que marcaram ali, do haleto orgânico, para ser um haleto orgânico tem que ter um halogênio. Então, tem que ter um bromo, iodo, flúor ou cloro, certo? Então, a única alternativa ali é o ácido carboxílico. Vamos para a nossa terceira pergunta. No que diferem os isômeros ópticos? Então, a gente sabe que a gente tem isômeros de vários tipos, e os ópticos são aqueles que têm o que de diferente entre si? A maioria respondeu certo ali, ó. Os isômeros ópticos são aqueles que desviam a luz para um lado diferente. Então, os isômeros ópticos, eles têm tudo igual, praticamente igual. É muito difícil a gente ver a diferença entre eles. O único jeito, né, o jeito que a gente faz para ver que eles são diferentes é o botando a luz. Um deles vão desviar para o lado direito, outros vão desviar para o lado esquerdo. Então, o que eles diferem entre si não é o ponto de fusão, nem a função orgânica, nem a cadeia carbônica. O que os isômeros ópticos diferem é o desvio da luz. Uns desviam para o lado direito, outros desviam para o lado esquerdo. Quem está entrando agora, se quiser participar do nosso joguinho, clica no link que está ali no chat. E vamos para a próxima pergunta. Pergunta 4 de 5. Era para estar em português isso, acho que eu errei aqui. Qual elemento químico é específico das funções amida e amina? Então, qual que é só dessas funções, que a gente só vê nessas funções, né? Tem um elemento ali que é específico delas. Isso aí, olha, a maioria respondeu certo, nitrogênio. Então, nitrogênio é o que é específico de amina ou amida, né? Elas são bem parecidas, essas funções, e elas têm em comum o nitrogênio. Então, o carbono, o oxigênio, que está ali, eles podem estar em outras funções orgânicas. O enxofre, que é o S, também pode estar em outras funções orgânicas, que são chamados lá de tiocompostos. E o cloro é aquele que está nos haletos orgânicos, mas o nitrogênio é o que está na amida e na amina, certo? Então, vamos para a última pergunta. Qual é o que a função éter e a função éster têm de diferente? Então, essas duas funções, elas também são bem parecidas, mas tem alguma coisa que é diferente entre elas duas, né? O que difere uma da outra. Vamos ver se vocês lembram. Essa questão era mais difícil mesmo. O que elas têm de diferente é a carbonila, que é aquele C ligado com ligação dupla com o O. Então, o éter e o éster são aquelas funções que têm o oxigênio dividindo a cadeia carbônica em duas. A diferença é que o éster, ele tem a carbonila, além de ter um oxigênio lá no meio de dois carbonos. Então, o éter tem apenas o carbono, oxigênio e carbono. E o éster tem aquele a mais, né? Tem a carbonila. Então, o que difere entre as duas é a presença da carbonila. Certo? Show! E essas eram as nossas perguntas. Eles botaram o nome, que bonitinhos. Não precisava botar o nome de verdade. Muito bem, Maria. Show, galera. Muito obrigada por participar. Foi bem divertido. Pelo jeito, a Maria é bem competitiva, né? Mas tudo bem, não era a ideia, era para botar qualquer nome. Beleza, isso foi só para a gente relembrar das aulas passadas. E nesses minutinhos aqui, a gente vai falar sobre uma nova reação orgânica. Nesses minutinhos que nos restam. Espero que vocês estejam vendo aí o slide que eu estou compartilhando. Hoje a gente vai falar sobre as reações de substituição. Certo? Nesses 15 minutos que nos sobram aqui. Vocês vão fazendo dúvidas aí ao longo da apresentação. Então, na aula passada, a gente viu que existiam 4 tipos de reações orgânicas ali principais: substituição, eliminação, adição ou oxidação. E eu falei para vocês que o importante era saber identificar elas e saber quando eu estava falando de cada uma delas, né? Quando se tratava de cada uma. E hoje a gente vai falar especificamente da substituição. Os tipos que tem dessa reação dentro
da substituição e como identificar ela, certo? Então, para começar, a gente pode ver que a substituição é quando acontece uma troca entre os parzinhos aqui que fazem parte da minha reação. Eu tinha ali os meus reagentes, eles estavam com seus parzinhos e no final eles trocaram os parzinhos. Quem estava com o hidrogênio ficou com esse COR e quem estava com esse COR aí, com a carbonila ali, ficou com H. Então, eles trocaram de parzinhos e isso é a substituição, ok? Então, eu queria já começar com uma questão para vocês verem como é cobrado isso, esse tipo de identificar qual reação que é. Então, se vocês quiserem me responder rapidinho aqui essa questão, ela fala sobre uma reação de 2-bromo-propano, então esse aqui é o 2-bromo-propano, então propano que tem um bromo, ele está reagindo com a água, ele tem um KOH ali que serve como catalisador dessa reação. Então, o que está acontecendo aqui no final? Né? É uma reação de eliminação, ionização, adição, substituição ou neutralização? O que vocês acham olhando para a reação e percebendo o que está acontecendo com ela? Vocês podem responder ali no chat, vocês podem abrir o microfone para falar comigo, vocês que sabem. Quero que vocês me digam qual dessas alternativas aí vocês acham que é a correta. É A, B, C, D ou E? O que está acontecendo nessa minha reação química ali? Me digam, falem comigo. Pensem também, né? É importante pensar. João Vitor disse que é D. Muito bem, substituição. Quem que está sendo substituído ali, né? Que a gente consegue olhar de cara. Então, eu tenho um bromo que eu tinha ali junto com o meu propano e no final da reação, o meu propano não está mais com o bromo, ele está com o OH. Onde que saiu essa hidroxila, esse OH? Saiu aqui da água, né? A água tinha H2O, um OH saiu dali e foi para o propano. E o bromo que estava no propano foi para o Hzinho ali da água, ficou só HBr. Então, essa é uma reação de substituição. Então, essa é um exemplo de uma questão que pode cair, que é bem fácil de identificar. Que é para ser fácil mesmo, a gente olha para ela e vê o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo é fazer uma comparação do que eu tinha antes da flechinha para o que eu tenho no final da flechinha. Ok? Ok. Então, as reações de substituição, como a gente já está falando aqui, é aquelas em que um átomo da minha molécula orgânica, ele é substituído por outro, que estava no outro reagente ali da minha reação química. Então, essa aqui é só um exemplo, né? Como a gente viu antes, também outros exemplos em que ocorre, eu vejo esse troca-troca aí das minhas moléculas, dos meus átomos que estavam na molécula. Aqui tem outro exemplo de como pode ser cobrado. Aqui fala do trinitrotolueno, TNT. É um poderoso explosivo obtido a partir da reação de nitração do tolueno, como esquematizado. Então, o que está acontecendo aqui nessa reação? Que é um pouquinho diferente, né? É uma reação aqui, então, com esse ácido nítrico, que está reagindo com o tolueno, é chamado de tolueno, esse benzeno que tem um grupo metilo aqui ligado nele. Está reagindo com o ácido nítrico e está recebendo aqui, né? A molécula mudou, porque ele tem esses NO2. Então, ele reagiu, vamos dizer assim, 3 vezes com esse ácido nítrico e formou essa molécula final. Então, essa síntese do TNT, então, para formar o TNT, que tipo de reação que está acontecendo aqui? É uma reação de neutralização, é uma reação de desidratação, de substituição, de eliminação, de oxidação. Olhando esses nomes e olhando para antes e depois, o que vocês acham que está acontecendo ali? Pensem e digam aí, digam A, B, C ou D, ou digam o que vocês acham que está acontecendo. O que eu tinha antes e o que eu tenho depois. Quem saiu, quem entrou, enfim. A Raíssa disse que é A. Então, a neutralização, o que é uma neutralização? É uma reação entre um ácido e uma base. Isso é uma neutralização. Eu reajo um ácido com uma base
e eu formo um sal. Olhando para a minha estrutura, não é exatamente isso que está acontecendo. Eu tenho um ácido aqui reagindo, mas o tolueno não é uma base. Portanto, não pode ser A. O João Vitor está certo que é a C. A C fala de uma substituição. Então, quem que foi substituído que estava aqui, né? E foi substituído por NO2? Esse é para o João Vitor, que respondeu a C. Ou para quem quiser falar. E a Maria disse que é a D. Eliminação. Eliminação de quem? Né? Quem que saiu daqui? Aí, isso é carbono, porque o S sumiu. Que S? Ah, tá, entendi. Olha só. Essa reação de nitração, que tem esse HNO3, é ele que está reagindo com o tolueno. Esse ácido que aparece aqui embaixo, na verdade, ele está servindo como um catalisador. Como naquela reação de antes também tinha um KOH, e ele está em cima da flechinha ali, ele está reagindo com... Ele está sendo usado como um catalisador. Catalisador, então, é aquele que faz a reação acontecer mais rapidinho. Nesse caso, faz a reação acontecer. Mas ele está reagindo como nitrogênio. Então, para falar a verdade, esse nitrogênio aqui está no lugar errado, ele não deveria estar aqui, ele deveria estar mais HNO3. Isso é um erro da questão, né? A gente tem que estar preparado com isso. Mas é que nem o João Vitor falou ali, reagiu com HNO3. Então, quem sumiu aqui, que estava ligado, que não está aparecendo aqui, mas tem uns Hs, né? Tem uns hidrogênios que estariam ligados aqui. Como é que eu sei que tem hidrogênios em cada uma dessas pontas? Cada uma dessas pontas é um carbono. O carbono tem que fazer 4 ligações. Ele tem uma ligação dupla acontecendo aqui com esse outro carbono, uma ligação simples com esse carbono, e falta uma ligação que ele faz com o hidrogênio, apesar de não aparecer ali. Porque essa estrutura aqui que tem um círculo no meio é como se fosse aquelas ligações duplas intercaladas que a gente vê no benzeno. Então, aqui eu tinha um hidrogênio e foi substituído o hidrogênio por um NO2. Então, isso, apesar de não ser tão direto, também de ver, né? Também é uma reação de substituição. E mais do que isso, essa reação aqui, ela é uma trissubstituída, dá pra gente dizer assim, né? Por que é uma reação de substituição que aconteceu 3 vezes? Por que eu digo isso? Porque entrou 3 NO2 ali, né? Foram 3 Hs que saíram e entraram 3 NO2. Faz sentido isso? Então, a reação de substituição, ela pode acontecer não só uma vez, mas pode acontecer 2 ou 3, enfim. Enquanto tiver aquela reação ali, no meu meio reacional ali, eu tiver HNO3, eu tiver hidrogênios para sair, né, para serem substituídos, ela pode ficar acontecendo. Então, depende do produto que a gente quer criar, né? Nesse caso, era o TNT, explosivo. Então, essa é uma reação de substituição. Pode aparecer assim, não tão direta, porque a gente tem que lembrar, né, que tem os Hs aqui ligados com esses carbonos do benzeno. Ok. Então, como a gente viu ali o nome nitração, então eu trouxe aqui alguns nomes que podem aparecer, que são tudo reações de substituição, mas elas têm uns nomes específicos. Ai, tem mais gente querendo entrar. Boa. Elas recebem os nomes específicos só para dizer com quem que está acontecendo essa reação. Então, uma reação de halogenação é uma reação de substituição que acontece com halogênios, certo? Então, aqui ficou meio pequenininho, eu acho. Mas eu tenho aqui um 2, 3, 4. É um butano, isso aí, que está reagindo com Cl2. Aqui eu tenho 2 cloros. E esses são os produtos que ele pode criar. Essa reação de halogenação que está mostrando, ela pode dar origem a esses produtos diferentes. O que eles têm de diferentes? O que tem de diferente é qual hidrogênio que vai sair, né? Então, todos esses produtos, existem uma probabilidade de cada um deles acontecer, né? Porque eu posso ter esse cloro entrando tanto nesse hidrogênio que está marcado em vermelho, como no do lado, como no outro, como em algum que está nesses carbonos aqui da ponta. Então, todos eles vão formar produtos diferentes, todos eles têm uma possibilidade, né, uma probabilidade de acontecer. Só para mostrar, né, que podem ter produtos diferentes quando eu tenho mais do que um hidrogênio ali. Mas o que é mais importante aqui é não se assustar com esses nomes. Então, halogenação só quer dizer que é uma substituição com halogênios.
Uma nitração é uma substituição que acontece, né, quando eu reajo ali com ácido nítrico. Então, entra aquele NO2 que a gente viu na questão anterior. E uma sulfonação, então, é uma reação com ácido sulfúrico. Os nomezinhos, eles querem, como se eles nos derem uma dica de com quem que está acontecendo essa reação. Mas são tudo reações de substituição. Tudo acontece em que sai um hidrogênio e entra ali quem eu quero que entre. No caso, ou um halogênio, ou um íon nitrito, NO2. Não lembro agora. Não lembro do nome das coisas. Boa! NO2 ou esse HSO3 que entra aqui no caso da sulfonação. São tudo casos de substituição que acontece com alguém ali. Então, aqui nesses exemplos que tem nesse slide, são tudo com alcanos, que são aqueles que têm só ligações simples, né? Não ocorre nenhuma troca de ligações, não surgem ligações duplas, só troca os parzinhos. E esse tipo de reação que a gente está vendo hoje, que é a de substituição, além de acontecer com alcanos, que aparece aqui, também é comum ela acontecer com benzeno, que a gente viu naquele exemplo anterior. Então, todos os mesmos nomes. Eu tenho um benzeno ali, ele reage com algum halogênio, é uma halogenação. Com ácido nítrico, nitração. Com ácido sulfúrico, sulfonação. Então, vocês veem que todas elas têm um outro elemento aqui. Esse outro, tanto esse ácido sulfúrico aqui, esse composto com ferro, são tudo catalisadores. Então, não dá para se confundir. Se falou de halogênio, ele está falando de halogenação, está falando dos halogênios. E aqui no benzeno surgem outras duas, né, que a gente não tinha visto no slide anterior. Esse Friedel-Crafts aí, que é alquilação e acilação, são dois tipos específicos que acontecem com o anel aromático, com o benzeno, que é quando acontece uma substituição em que o que entra na minha molécula ali é uma cadeia carbônica. Então, esse R representa uma cadeia carbônica. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos tem um carbono aqui. Pode ter vários carbonos aqui ligados. Então, quando eu coloco um pedaço, vamos dizer assim, de cadeia carbônica dentro da minha estrutura, ali substituo um hidrogênio aqui, por uma cadeia carbônica, que é esse R, ela é chamada de alquilação Friedel-Crafts. E a acilação é quando eu tenho já carbonilo. Vocês precisam decorar isso? Não. Eu mostrei isso para vocês não se assustarem se aparecer isso, né? Não é uma coisa do outro mundo. Esse Friedel-Crafts aí foram os caras que descobriram um jeito de fazer isso, ok? De colocar cadeias carbônicas ali no meu benzeno. A partir do benzeno, consegui construir, então, moléculas que apresentassem essa cadeia carbônica, essa continuação com o benzeno. Então, esse é o Friedel-Crafts. O resto apresenta o mesmo nome, os nomezinhos ali que a gente viu antes. Halogenação, nitração ou sulfonação. São tudo nomes para reações de substituição. Ok? Então, agora, nesses minutinhos que nos restam, a gente vai fazer um exercício. Uhul! Que é para a gente ver, né, como é que acontece, como é que aparece esses exercícios aqui na nossa vida. Ok? Então, o primeiro exercício é do Enem. Eu vou ler com vocês aqui, mas vocês podem ler mais rápido que eu e fazer, se quiserem, né? Enfim, vamos lá. A hidroxilamina, NH2OH, é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica. Nucleofílica, a gente viu na aula passada, que são aqueles que têm uma carga negativa em cima deles, né? Que tem uma atração pelo núcleo. Ok. Justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético, a gente não precisa saber quem é, eles nos dizem aqui quem é, e a hidroxilamina está representada abaixo. Então, aqui eu tenho a reação, e assim como numa que a gente viu antes com o cloro lá, tem dois produtos possíveis. Tem dois jeitos que essa reação pode acontecer, essa substituição, elas podem nos gerar dois produtos aqui diferentes, produto A e produto B. Então, eles são um pouquinho diferentes, que muda, vamos dizer assim, aonde que esse NH2 vai entrar, ok? Então, aqui ele entrou junto com essa hidroxila. Aqui ele entrou só como o NH2, como se ele entrasse aqui no lugar desse pedaço da cadeia, né, do anidrido.
E nesse caso aqui, a gente tem um pouquinho diferente, né? A gente tem um N ligado com H e ligado com uma hidroxila. Ok, esses são os produtos. Ele nos disse isso, a gente não precisa quebrar a cabeça para tentar entender. O que a gente precisa entender é a pergunta, né? O produto A é favorecido em relação ao B no fator de 10 na 5. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Aí tem umas moléculas diferentes e ele nos pergunta... Então agora ficou um negócio em cima, eu não consigo ler. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Então, como é que a gente vai descobrir isso? Como é que vocês, se alguém tiver alguma ideia, eu acho que eu vou deixar um tempinho, mas eu achei essa questão um pouco difícil. E minha dica para vocês é olharem essas e pensar nessas moléculas, né? Olhar para elas e tentar entender o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. Ok? Quando a gente tem questões assim, que nos mostram a estrutura e a gente não sabe direito para onde correr em questões de conteúdo, a gente pode sempre tentar ver o que elas têm em comum, as alternativas, e o que elas têm de diferente. Por quê? Porque a questão que estiver mais fora das outras, a chance de ser essa a alternativa que a gente vai marcar é grande. Por que eu digo isso? Nessas minhas alternativas aqui, né, essa minha substituição, elas têm que dar origem a esses mesmos produtos, produto A e produto B. Então, eu vou aqui olhar essas de 1 a 5 e ver qual delas que é mais parecida com esses produtos, que poderia gerar um desses produtos. Aqui eu vejo que é mais diferente delas, vai ser a que vai ter menos chance de fazer aqueles produtos. Não sei se isso faz sentido. Mas é tipo quando a gente está fazendo um bolo e a gente quer fazer uma substituição em fit. Quando a gente for mais assim, distante do ingrediente que era para usar de verdade, a chance de não dar certo é maior. Aqui é mais ou menos isso. A gente tem que ir no mais perto, no mais parecidinho com os produtos que a gente já tem ali, para que não dê erro. Eu sempre dou exemplo de comida, né? Não, vou pensar um exemplo sem comida na próxima aula. Alguém tem alguma ideia de qual desses números aí é o menos reativo? É o que não vai conseguir formar esses produtos? Se vocês quiserem chutar, não pode. Tem que chutar, mas daí tem que dar uma justificativa para o chute. João Vitor disse que é o 4. E o Alex disse que é o 4. Boa. Quer dizer, não sei se está certo. Vamos pensar sobre. Se vocês quiserem me dar uma justificativa, por que o 4 é o mais diferente dos outros? O que ele tem de errado, vamos dizer assim? O que vocês acham, vocês que responderam? Boa, olha aí, ó. O Alex falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que a alternativa 4 não tem o hidrogênio, enquanto todas as outras têm aquela hidroxila ali, né? Um hidrogênio ligado com o O, ou um hidrogênio ligado com o N, e a 4 é a única que não tem. Estranho, né? Por quê? Porque nos produtos a gente vê a presença do hidrogênio, tanto no produto A, que é o mais favorecido, quanto no produto B. E na alternativa 4, se eu quero, né, formar esses produtos, está faltando, né, um hidrogênio ali. Eu achei que faz sentido. O que os outros acham aí? O que o resto da turma acha? A Maria aceitou. É isso aí, galera. Eu também acho que é isso. Deixa eu até conferir, né? Vou passar um slide para ver se eu não tô falando besteira. Opa. Estava certo. Então, ó, isso vale para essa questão, que parece ser uma questão super difícil, se a gente for pensar nela mesmo. Mas como a gente olha os reagentes ali, a gente vê que tem um que ele é mais diferente do que os produtos que eu tô vendo. Ele é o mais diferente de todos. Quando eu tenho alternativas assim que eu não sei o que responder, isso em química principalmente, olhar para a alternativa que ela é mais distante das outras é um bom caminho, eu diria. Certo?
Ok. E de novo, eu não consigo fazer essa questão aqui, mas não tem problema. Ela vai ficar aí. Eu já trouxe ela 2 aulas. Mas como a gente tá no finalzinho, eu queria deixar por aí, assim. Não sei o que vocês acham, se querem tentar correr com a aula. Ou vocês têm dúvida? Tem tempo? Beleza, tá. Então vamos falar dessa outra questão. Então essa última questão aqui, eu nunca lembro quando termina. Ah, é 7h10, né? Então temos tempo. Okay. Tá, essa questão aqui eu acho ela bem legal. Porque ela fala de reações de adição e de substituição nucleofílica. Eu acho ela legal porque tem bastante conteúdo envolvido. Ok, então eu não vou ler todo esse texto, eu vou só dizer o que está vendo aqui no gráfico. Então a gente tem um gráfico aqui que ele mostra a energia com o progresso de uma reação. Então eu tenho uma reação aqui de benzeno, que ele está reagindo com o bromo, e tem mais um catalisador. Vocês vão ver ali que nessas reações orgânicas sempre tem um catalisador no meio, ok? Que faz com que aquilo aconteça. Ok. Então, eu tenho aqui esse benzeno reagindo com o bromo, e ele vai formar um carbocátion, que é como se fosse o produto intermediário, e a partir desse produto intermediário, que é o carbocátion, que é aquele, se vocês lembram da aula passada, é quando eu tenho um carbono com uma carga positiva em cima dele. Eu posso dar origem a 2 produtos. Um produto que vai ser da adição e outro da substituição. Então, aqui a gente tem as alternativas que nos mostram e a gente tem que escolher qual delas que representa cada um desses. O carbocátion, o produto 2 e o produto 3. Ou o produto da adição e o produto da substituição. A gente ainda não viu a adição, mas não tem problema. A gente pode observar o carbocátion e a substituição só. Não tem problema. Vocês vão ver que não é tão complicado assim. O que eu vou dar de dica aqui enquanto vocês olham? Quando tem um ataque, né, do bromo na minha molécula ali do benzeno, por algum momento, que é quando tem o carbocátion, vai acontecer que um carbono vai ficar com uma falta de carga negativa em cima dele. Por quê? Porque os elétrons que estavam se ligando ali vão ser usados para essa nova ligação com o bromo. Então é isso que a gente tem que ir atrás quando a gente olhar esse primeiro composto aqui. Quer dizer, uma dessas reações vai ser mudada, porque eu vou ter um bromo entrando ali na minha molécula. E isso vai fazer com que aquele carbono tenha uma carga errada, um carbono que está fazendo as 4 ligações, o do lado dele vai estar fazendo uma ligação a menos, justamente porque o bromo quis entrar ali no meio da galera. Aí, quando a gente vai olhar para o produto ali da adição e o produto da substituição, o que a gente tem que lembrar? Eu falei que na substituição não acontece a quebra de ligações duplas ou o surgimento de ligações duplas. Então, quando a gente estiver olhando, procurando a alternativa certa, que representa a substituição, que vai ser aquela em que eu vou substituir um hidrogênio que está aqui por um bromo, não pode acontecer mudança nas ligações que eu tenho ali. Se eu tinha ali representadas 3 ligações duplas, no final eu também tenho que ter 3 ligações duplas. Quando eu falo da adição, não. Na adição, eu preciso ter uma ligação dupla que se quebra para que os novos ligantes entrem ali. Então, essa é a maior diferença entre adição e substituição. Enquanto na adição há a quebra da ligação dupla e formação de uma ligação simples, na substituição não há quebra de ninguém, apenas há uma substituição. Então, baseado nisso, eu queria que vocês observassem aí as alternativas, né, com cuidado e me dissessem o que vocês acham. Enquanto isso, eu vou anotando o nomezinho de vocês na chamada.
Descobriram, galera? Você tem alguma ideia de qual dessas alternativas aí pode ser a correta? Alguém tem alguma ideia? Olhando só para os produtos, olhando para aquele que, sabendo que no produto 2 eu tenho que ter a quebra de uma ligação dupla, e no produto 3 eu não tenho quebra de ligações nenhuma. Com base nisso, vocês conseguiram chegar em alguma alternativa? O Alex acha que é A. Boa, alguém acha alguma coisa. Vamos ver a A, né? Já que é o que eu tenho ali para analisar, que foi o que o Alex falou, vamos analisar ela então. Então, começando ali pelo produto 3. O produto 3 é o produto da substituição. Então, eu vejo aqui que foi substituído um H, né? Um hidrogênio que estava ligado ali no meu benzeno, por um bromo. Ok, pode ser uma substituição. O que eu vejo mais? Que não teve alteração nas minhas ligações do benzeno. Ele continua com as mesmas ligações que ele tinha no início. Ok, isso também tá com cara de que tá certo. Se a gente for se olhar nas outras alternativas, a B a gente poderia tirar já olhando isso, porque sumiu aqui uma ligação dupla. Então, na verdade, isso poderia representar uma ligação de uma reação de adição e não de substituição. Na D e na E, eu também tenho a mesma coisa, sumiu essa ligação dupla, e isso não acontece na substituição. Nas minhas estruturas aqui do meio, eu tenho que ir atrás do produto que representa, então, a adição. Então, pela substituição, a gente sabe que pode ser apenas a A ou a C, né? As outras foram descartadas. Então, olhando aqui a A e a C, vamos olhar, então, para a adição, eu tenho a quebra de uma ligação dupla. Por quê? Porque aqui, apesar de não estar sendo mostrado, eu tenho um hidrogênio ligado com esse carbono, que está ligado com o bromo, e aqui eu também tenho um hidrogênio que está ligado com esse bromo. Então, nada saiu, por isso que quebra uma ligação. E na alternativa A, eu tenho justamente, sumiu essa ligação dupla, que é o que eu espero que aconteça na adição. A gente vai ver com calma, né, a gente vai ver na aula seguinte melhor sobre a adição. Então, a alternativa A, ela continua correta, podendo ser correta. Quando a gente vai para C, a gente vê que aconteceu o que a gente não queria. A ligação dupla ainda está ali. Se a ligação dupla está ali, alguém teve que sair para esses bromos entrarem, para o carbono aqui continuar fazendo as suas 4 ligações. Então, saiu alguém. Então, não é uma adição. A adição apenas entra coisas na molécula, não sai. Portanto, a única alternativa, só analisando os produtos da substituição e da adição, a única alternativa que pode ser é a A. Ok? E o carbocátion aqui tem daquela forma que eu falei que acontecia. O carbono que entrou, o bromo, ele está fazendo as 4 ligações. Para fazer essas 4 ligações, ele rompeu essa ligação dupla com outro carbono. E esse carbono, então, ficou fazendo só 3 ligações, se transformando num carbocátion, que é mostrado, então, nessa estrutura aqui. E acabou a nossa aula, né? Só para mostrar que sim, é a alternativa A. E só como curiosidade, para vocês saberem, na verdade, essa reação que ele estava mostrando aqui de adição, ela não acontece. Não é favorável o suficiente para ela acontecer. Então, apesar de estar nessa questão, é só uma coisa teórica mesmo, porque, na verdade, essa reação não acontece. A única que acontece é a de substituição. Isso era só uma curiosidade, na verdade, para nós, era só saber, a gente tinha que saber a teoria mesmo, né? Mas na prática não acontece. Então, só curiosidades da vida para acabar a aula. E era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado por essa noite maravilhosa, por participarem do meu quiz. E espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E até a próxima. Boa próxima aula, boa noite. Um beijo. Até semana que vem.